Olá, pessoal. Boa noite. Vamos transmitir essa aula por aqui, por essa página do Casais de Sucesso. E aí, sejam todos bem-vindos. Estou aqui no local de transmissão do Dr. Ítalo, mas não sou o Dr. Ítalo. Olha, sejam todos bem-vindos. Vai ser um prazer poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, né? Sobre o tema do amor. Então, quem não conhece o Casais de Sucesso, o Casais de Sucesso é uma iniciativa de uns casais amigos que há um tempo, não sei precisar quanto tempo, mas já tem um bom tempinho, que eles fazem algumas palestras com alguma regularidade. Começou presencial e agora com a internet mais acessível, desde o ano passado eles estão fazendo algumas transmissões online para poder atingir mais gente, né? Então, esses encontros acontecem aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, cada vez é na casa de uma pessoa. Então, quem tiver interesse, entrar em contato com eles. E o Casais de Sucesso como eu tinha comentado, é para casais noivos, recém-casados, que têm pouco tempo de casamento. Então, eles acabam conversando um pouquinho sobre os temas pertinentes a essa realidade, né? Então, eu já dei para eles uma palestra ao vivo. Ao vivo não, presencial que eu digo. E aí no ano passado dei uma palestra através do Facebook, que o Instagram não estava tão animado assim, agora tá mais. Então a gente fez pelo Facebook. Essa palestra tá até no YouTube, o pessoal colocou lá. Só não vou saber dizer aonde, porque não foi o próprio pessoal do Casal de Sucesso que fez, mas tem na página deles do Facebook também. Então agora essa vai ser a primeira live que eles estão fazendo pelo Instagram. Então, a página do Instagram, o perfil deles, né, é recente. Então, vamos lá. Boa noite. Acho que vocês estão vendo bem, né? Tá dando aí para ver pelos coraçõezinhos aí que vocês estão enviando. Qualquer coisa, se não estiverem escutando muito bem, me avisa. Deixa eu aumentar aqui o volume, que eu tento ver aqui o que está acontecendo. Então, vamos lá. Da última vez, eles chegaram a comentar comigo que a palestra durava em torno de 20 minutos. Eu falei para eles que eu não consigo. Não consigo falar 20 minutos. Então, vamos lá. A gente vai falando aqui. Eu pensei de, no fim, a gente deixar para as perguntas, tá bom? Se no meio vocês quiserem fazer a pergunta para não esquecer, faz e depois eu tento ir voltando nas perguntas para ir respondendo, tá bom? Então a gente queria falar, eles pediram para falar sobre o amor, e aí, na verdade, é um tema muito amplo, né? Dá para falar muitas coisas sobre o amor, né? Dá para falar sobre o amor entre marido e mulher, dá para falar no amor entre Deus e a gente, dá para falar entre pais e filhos, entre irmãos, enfim, dá para falar de muita coisa. Impossível em uma hora falar sobre todas essas coisas, né? Então, já que o foco é mais casais, eu pensei de a gente falar sobre isso, tá bom? Então, de vez em quando eu até coloco algumas coisas no meu perfil sobre relacionamento, marido e mulher e tudo. E eu acho que essa palestra de hoje vai ajudar a fundamentar algumas coisas que normalmente eu falo lá, tá? Então, eu queria dividir primeiro o amor entre marido e mulher, que a gente vai falar mais aqui, né? É claro que isso aqui a gente pode extrapolar para noivado, a gente pode extrapolar para algumas outras realidades, né? Mas o amor esponsal, que a gente chama, né, entre marido e mulher, ele pode ser dividido em 3 níveis, tá? Entre marido e mulher, na verdade, é entre um homem e uma mulher, né? Porque logo no início do casamento,
os 2 níveis iniciais normalmente já passaram, né, na fase de namoro e na fase de noivado. Então, o primeiro nível seria o nível da atração física. Então, nesse nível, é um nível muito básico, na verdade, do amor, né? Então, ele é o primeiro, inclusive, do ponto de vista cronológico. Então, ele, na verdade, é essa atração superficial que a gente sente e que faz a gente despertar o nosso desejo pela outra pessoa, né? Então, não importa muito, nesse momento, a inteligência, a honestidade. Então, não importam os valores que aquela pessoa te traz. O que importa, a princípio, é você achar aquela pessoa bonita, você achar o jeito dela interessante, alguma coisa fisicamente que seja atrativo, né? Então, o que acontece é que muitas vezes os relacionamentos entre adolescentes, por exemplo, ou não só adolescentes, até pessoas mais velhas, por exemplo, que conhecem uma pessoa numa noite, por exemplo, é isso que faz com que as pessoas se relacionem, né? A atração física, a princípio. Você não conhece a pessoa a fundo para saber o que está por trás daquilo que você vê, né? Então, esse já é um primeiro alerta que a gente pode fazer para pessoas que são casadas, por exemplo, né? Por quê? Porque a atração física a gente pode sentir por qualquer pessoa, né? Não só pelo nosso marido e pela nossa esposa. A gente pode sentir isso por qualquer pessoa. Então, se a gente se permite sentir esse tipo de atração, quando a gente já tem um compromisso com uma outra pessoa, é possível que, de fato, a gente ache que a gente está atraído por outra pessoa e que a gente não ama mais o nosso marido. Porque a atração física é uma coisa muito forte, né? É uma coisa que mexe com os nossos sentidos, né? Então, mexer com os nossos sentidos sempre é uma coisa que nos chama a atenção, né? O nosso corpo muda, né? Então, é uma coisa que não passa pelo intelecto, é uma coisa que a gente está, de fato, sentindo. Então, se a gente se permite, enquanto marido e mulher, ter esse tipo de sensação com outras pessoas, a gente pode acabar confundindo isso com o fim do amor, que já está um pouco mais maduro, que a gente vai falar dele, e a gente pode achar que a gente, de fato, não ama mais e que a gente pode estar gostando de outra pessoa. Então, a gente tem que tomar algumas precauções para que isso não aconteça, né? Porque isso pode acontecer mesmo em pessoas que estão casadas. Parece uma coisa óbvia, mas às vezes a gente pode cair nessa armadilha, né? Então, esse seria o primeiro nível. O segundo nível seria o nível da atração afetiva, né? Em que a gente já sentiu a atração física e aí, a partir daí, a gente vai começar a conhecer mais aquela pessoa, né? A gente vai começar a conviver mais, a gente começa a conhecer que tipos de valores essa pessoa tem, o caráter, se a pessoa é uma pessoa sincera, se ela é alegre, se ela é uma pessoa engraçada, bem-humorada, né? Se é uma pessoa simpática. E aí eu começo a querer ficar junto, a gostar da companhia daquela pessoa, né? Junta um pouco aí a amizade, né? Porque dá vontade de estar, da gente contar as nossas coisas, da pessoa contar pra gente as coisas dela, e a gente se sente bem com aquela pessoa, né? Então, esse ainda é o segundo nível de amor verdadeiro, assim, de amor mesmo, né? Só que esse amor não leva a um amor total, ou seja, não leva a gente se entregar completamente para aquela pessoa, não leva a gente, talvez, perder a vida por ela, né? A gente fazer qualquer coisa por essa pessoa, né? A gente só gosta de estar junto, né? E a gente só quase que conhece a parte boa daquilo, né? Porque a gente acaba não conhecendo todas as outras realidades. Muitas vezes, não só porque não é necessariamente porque a pessoa não mostre, mas porque a gente meio que tá cega de amor, digamos assim. A gente tá prestando atenção nas coisas boas, nas coisas que de fato nos chamam a atenção. Ainda às vezes que a gente veja um defeito, sei lá, se essa pessoa falou mal com uma outra, a gente meio que releva. Isso, a gente não chama tanta atenção para isso, né? Então a gente
Só que esse é um amor que a gente não é capaz de esquecer de nós mesmos para dar a nossa vida por outra pessoa, né? A gente tá preocupado, assim, com de novo, com as nossas sensações. Agora são umas sensações um pouco mais profundas, um pouco mais duradouras, né? Mas mesmo assim, ainda são sensações. A gente não tá pensando necessariamente, né? É nessas horas que esse aqui é a fase de apaixonamento, em que a gente tá apaixonada. As pessoas falam, nossa, ela não tá conseguindo ver um palmo na frente, porque ela tá totalmente apaixonada, né? Então, o que chama atenção são só, de fato, as coisas boas. Então, a terceira fase do amor é uma fase que normalmente é nela que a gente noiva, ou, se não, que pelo menos a gente passa por ela no início do casamento, né? Que é a gente, de fato, começar a conhecer os defeitos do outro. É possível, inclusive, a gente casar com uma pessoa sem nem conhecer os defeitos da outra pessoa, principalmente se a gente é muito nova. Eu me lembro que quando eu casei com o Ítalo, eu falava isso pra ele, eu não consigo ver defeito nenhum em você. E aí ele falava pra mim, bem, isso é meio perigoso, né? E aí, mas porque todas as coisas sempre me chamavam muita atenção, né? Muita atenção, porque eu tava apaixonada, apesar da gente ter namorado muitos anos, né? Mas assim, a gente acaba não tendo um convívio tão profundo que faça com que a gente consiga perceber todos os defeitos. É óbvio que certamente no namoro ele fez coisas, por exemplo, que eu não concordava, que eu não gostava, que a gente se desentendeu, mas isso não eram coisas que me chamavam tanta atenção, né? Então, a fase de noivado é uma fase que a gente tá um pouco mais vivendo essa realidade um pouco mais intensa, e isso faz com que a gente possa conhecer os defeitos da outra pessoa e mesmo assim, mesmo com os defeitos, a gente já consegue inclusive amar esses defeitos. De falar, ele tem esse defeito, mas chega a ser bonitinho, né? E tal, e não é uma coisa que a gente se importe tanto, né? Mas também não significa que a gente não goste, não deseje que a pessoa melhore nesses pontos, né? A gente pode identificar, ver que a pessoa tem a melhorar, mas a gente confia na melhora dessa pessoa, né? Então, o momento do casamento, o ideal é que a gente viva um amor que tá nessa fase, na fase 3, né? Em que a gente consegue viver um amor em que a gente é capaz de fazer qualquer coisa por aquela pessoa, né? Embora a gente reconheça os defeitos, a gente quer o bem dessa pessoa, a gente se coloca à disposição para ajudá-la no que for necessário, né? Então, o pensar em mim, nos meus sentimentos, nas minhas sensações, vai se transformar num nós. Eu quero que essa pessoa tenha sucesso, eu quero que essa pessoa melhore, eu quero que essa pessoa seja feliz, né? Então, no casamento, a gente precisa atingir essa fase 3, em que é uma fase que a gente, de fato, pensa na doação, sem esperar nada em troca, né? Que a gente está realmente preocupado com aquela pessoa. A gente quer o outro por ele mesmo, né? Então, a gente ajuda e deseja ajudar que a pessoa cresça nas 3 esferas. Na esfera profissional, na esfera social, na esfera transcendental, né? Então, é um amor de fato mais maduro, né? Então, a gente consegue perceber por essas 3 fases do amor que a fase inicial, que é essa fase de atração física, ela pode até continuar, não é que ela vai deixar de existir, mas o amor tá um pouco mais maduro do que só isso, né? Assim como a fase afetiva, em que a gente só tá apaixonado por aquela pessoa. Aí você fala, mas você não pode estar apaixonado pelo seu marido? Claro que eu posso estar apaixonado, mas isso muitas vezes também oscila, a sensação de apaixonamento oscila, porque a gente tem dificuldades no casamento, às vezes aquela pessoa não tá passando por um momento tão fácil, a gente também não, e isso faz com que a gente oscile pelo menos a sensação, né? Mas o que tem que ficar claro na nossa cabeça é que a gente de fato ama, porque a gente quer o bem da pessoa, porque a gente tá
disposta a se doar para ela totalmente, né? E essa fase 3, ela não é uma fase que ela acontece naturalmente. As duas primeiras sim, mas a fase 3 é uma fase madura, ou seja, todo amadurecimento, ele exige um esforço, ele exige um colocar ali um desejo nosso, a nossa vontade, a nossa inteligência. Ela não vem sozinha. Então, saber disso nos ajuda, né? Porque quando a gente vê um casal assim, nossa, esse casal parece que tá tudo bem com eles estão ótimos e tal. Todo casamento assim, de sucesso é um casamento que os dois, tanto marido quanto mulher, se empenharam de fato para construir um amor sólido. Não é uma coisa que acontece espontaneamente, né? Porque de fato exige esforço, porque são duas pessoas que são pessoas diferentes, que são pessoas que têm histórias diferentes, que são pessoas que têm famílias diferentes, que são pessoas que às vezes têm coisas que incomodam muito um ou a outro, né? Então, isso é comum que aconteça, né? Mas a gente precisa conseguir construir essa terceira fase, fazer com que essa fase de fato seja madura, para permitir que na hora que venham as dificuldades, a gente não ache que o nosso amor acabou, né? Então muita gente acha que o amor acabou, muita gente acha que não consegue ficar mais casada porque não tem mais a fase 1 e a fase 2. Né? Ou porque não está sentindo naquele momento, ou porque está passando por uma dificuldade no casamento e isso não está sendo tão sensível. E o pior, muitas vezes se abre a outras possibilidades, né? Tanto na parte física e muitas vezes deixa evoluir, inclusive, para a fase afetiva. Então, é aí que acontecem as confusões, porque aí as pessoas começam, de fato, a olhar para o lado e aí pensa, poxa vida, mas aquela pessoa é tão bonita, é tão interessante, tem uns valores tão melhores do que o do meu marido, né? E a gente esquece que a gente passou por todas essas fases com o nosso marido, né? Mas que o amor, de fato, tá mais maduro. A gente não vai ficar sentindo isso a todo momento, né? A gente pode fazer até um paralelo, por exemplo, com os nossos filhos. É claro que quando, poxa, a gente tem uma sensação de amá-los muitas vezes, porque eles fazem coisas fofas, porque eles nos dão um beijo a todo momento, né? Porque eles não estão querendo nos desafiar o tempo inteiro. Enfim, a gente sente o amor pelos nossos filhos muito facilmente. Por isso, muitas vezes, quando eu falo, a gente tem que amar mais o nosso marido do que os nossos filhos, às vezes isso parece um absurdo, né? Porque você fala, caramba, como assim? O amor sensível pelos meus filhos, às vezes é muito mais fácil do que o amor sensível pelo meu marido, né? Até porque aquela criança, ela se deixa amar, ela precisa de você muitas vezes mais claramente do que um adulto, né? Um adulto, ele não fica o tempo inteiro precisando de você, o tempo inteiro te exigindo um amor e um cuidado, né? Com a criança, sim. Mas, por exemplo, quando a gente acorda de madrugada, quando eles fazem birra, quando eles, sei lá, estão com dificuldade na escola, quando eles estão, sei lá, adolescentes e acham que tudo que a gente faz está tudo errado, né? Então, às vezes é difícil, você fala, caramba, às vezes você bate de frente com a criança mesmo. Eu já ouvi muita gente falar isso pra mim por direct, fala, caramba, parece que eu não amo meus filhos. Às vezes isso me dá um desespero, porque às vezes a parte física, assim, de desgaste físico, de chegar em casa, de botar a criança pra dormir, bota pra comer, a criança não quer dormir, aí acorda a noite inteira e não quer comer, pra comer uma briga, não sei o quê. Então, a parte sensível vai ficando mais difícil da gente perceber, né? Mas, logo depois, a criança faz uma coisa fofinha, te faz um desenho, não sei o quê, e você já volta a sentir um amor, né? Então, com o marido, essa relação não é tão assim, né? Então, a gente não pode se deixar enganar. Enganar de que o amor tá acabando, de que a gente não gosta mais, de que
a minha sensação por aquela pessoa tá acabando, porque de fato é normal que essas sensações elas se alterem ao longo do tempo, né? Então é bom a gente ter isso na cabeça. Então, seria muito triste, assim, muito pobre a gente achar que o casamento ele tá acabando porque ele tá passando por dificuldades. E com isso a gente não consegue ter mais essas sensações de amor, né? Então, porque teoricamente nas dificuldades é que são os momentos em que a gente fortalece o nosso amor, mas ao mesmo tempo é nas dificuldades que a gente vê mais claramente, muitas vezes, a falta de caráter, tanto nossa quanto do nosso marido, né? Em que a gente vê a falta de virtude aparecer, né? Porque a gente sabe que... às vezes, eu fiquei pensando isso, falei... Caramba, é claro que a gente sabe que a gente não é perfeito. É claro que a gente sabe que a gente precisa melhorar em muita coisa. Se alguém te perguntar isso, você vai falar, não, realmente, eu preciso melhorar em muita coisa. Só que às vezes no nosso dia a dia, a gente age como se a gente não tivesse defeito, como se a gente não tivesse falta de virtude e que só o outro tivesse, né? Então a gente, na hora de uma dificuldade familiar, econômica, profissional, qualquer coisa, a gente vê com muita clareza as dificuldades da outra pessoa e não vê as nossas dificuldades e não vê que ele também está vendo com mais clareza as nossas faltas de virtude, os nossos defeitos, né? E muitas vezes são nesses momentos de dificuldade que o negócio fica abalado, né? E a gente tem que ter claro também isso. São nesses momentos que a gente vai ver aflorado, como que exposto, todas as feridas nossas reais, né? Porque a falta de paciência parece mais fácil, a falta de pontualidade, muitas vezes a gente não consegue estar com bom humor como a gente estaria se estivesse tudo bem, né? E não é nesse momento, então é nesse momento que um e outro precisa. É nesse momento que a gente precisa amar os defeitos do outro nesse sentido, assim, caramba, tudo bem, de fato, ele tem esses defeitos, ele não tá conseguindo ter essa atitude que seriam muito benéficas nessa situação, mas certamente eu também tenho as minhas dificuldades e isso também tá sendo exposto para ele, né? Então a gente tem que pensar, poxa, como eu gostaria que ele visse os meus defeitos? O quão benévolo eu gostaria que ele fosse com as minhas dificuldades, né? E assim a gente também tem que agir com o outro, porque senão acaba não ficando uma coisa em que acontece? Uma outra questão em relação a comparando o amor entre mãe e filho e marido e mulher é que a criança, ela sabe que ela é amada incondicionalmente. Ela sabe, qualquer coisa que ela fizer, se ela fizer birra, se ela se jogar no chão, se ela não quiser comer, se ela acordar 300 vezes de madrugada, a gente vai continuar amando-a. E isso traz uma segurança para ela enorme, que permite que ela seja ela mesma, que ela possa expor as suas mazelas e as suas dificuldades, e a gente vai benevolamente acatar tudo isso, a gente vai tentar ajudá-la a ser uma pessoa melhor, né? Então, com o marido, isso tem que ser também da mesma maneira. A gente tem que ter um ambiente na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento, em que o outro se sinta acolhido incondicionalmente, sem o medo de, se eu me mostrar de fato como eu sou, né, de fato, se eu mostrar as minhas dificuldades, talvez essa pessoa não me aceite de fato como eu sou, né? É claro que eu também não concordo de que em casa ou com o marido a gente pode agir de qualquer maneira. Ou seja, quando a gente está diante dos nossos amigos, nós somos as pessoas mais bem-humoradas da face da Terra. A gente tá sempre ótima, falando super bem, super educado, com uma ótima postura e tal. Chega em casa, onde são as pessoas que de fato a gente fala, não, mas em casa eu preciso ser quem eu sou, né? E aí, de fato, a gente fala mais palavrão, a gente não é tão educado, a gente fala torto, a gente se veste de qualquer maneira, a gente senta de qualquer maneira. Então, é difícil para outra pessoa também
justamente passar por tudo isso e conseguir ver só o nosso interior. Você entende? Então a gente exige isso do outro e a gente não tem a postura com a outra pessoa, de fato, de permitir que ela veja coisas boas também, vocês entendem? Então a gente precisa... Então, a ideia, na verdade, é essa, assim, que a gente consiga, através, mesmo nas dificuldades, que a nossa verdadeira natureza está exposta, a gente conseguir fazer com que o outro se sinta, de fato, querido, né? É aí que a doação, que a ternura tem que se enraizar, porque é aí que o amor, de fato, vai se construir. No momento que tá tudo bem, daí é fácil, né? Daí é tranquilo, né? Mas um amor bem construído é como uma árvore, por exemplo. Uma árvore que ela é exposta ao vento, à chuva, ao sol, ela, em geral, ela cria raízes muito profundas. Então, qualquer ventinho depois não vai destruí-la. Então, assim a gente deve construir o nosso amor conjugal, né? A gente tem que construir, ele tá sempre exposto às dificuldades, certamente tá, porque essa é a vida, e a gente tem que conseguir construir raízes mais profundas, um caule mais poderoso, para quando vierem as dificuldades novamente, a gente tá mais unido do que desunido, né? Então a gente falou sobre essas 3 fases do amor, né? Que seria a fase atrativa, afetiva e a terceira fase, que é essa fase do amor mais maduro, né? Então, eu queria falar agora de um ponto importante, que às vezes é um ponto difícil das pessoas entenderem, né? Que o amor conjugal, ele precisa ser um amor que ele é baseado num compromisso definitivo, né? Aí você fala, Sâmia, poxa, você tá falando isso porque, sei lá, você sabe que, de repente, o seu marido tem os mesmos valores que você. Ou você tá falando isso agora porque vocês não estão numa dificuldade grande, sei lá. Pode passar alguma coisa pela cabeça das pessoas, né? Mas o amor, a gente vai ver agora, ele necessariamente, ele precisa ser um amor que está fundamentado num compromisso definitivo, né? Num compromisso em que a gente de fato é capaz de se comprometer com o outro a que a gente vai amá-lo o máximo possível, o máximo que a gente conseguir, né? Dentro das dificuldades a gente vai conseguir, ou pelo menos a gente vai tentar doar-nos completamente para outra pessoa, né? Então, eu vou explicar isso um pouco mais. Então, quando 2 pessoas casam, essas 2 pessoas assumiram livremente o compromisso de ficar um ao outro pro resto da vida. Aí você fala, não, tudo bem, mas eu não casei na igreja, tá? Então, eu não fiz esse compromisso. Mas, na verdade, ninguém casa imaginando que a gente vai separar, né? A gente casa querendo ficar com aquela pessoa para sempre. Ou, pelo menos, a gente deveria casar com essa intenção, né, de fato ficar para sempre com aquela pessoa, senão não tem muito sentido a gente casar, a gente continuaria namorando, né? Então o casamento, ele é essa instituição que exige um pouco mais de compromisso, né? Há uma diferença entre um namoro, um noivado e um casamento. Um casamento, ele é um vínculo de fato forte entre marido e mulher, né? Então, quando a gente assume livremente esse compromisso, a gente não pode ficar pensando nas coisas que a gente deixou para trás e que a partir de agora a gente não é mais livre, né? Então, isso é um conceito errado de liberdade, né? Liberdade não é a gente fazer o que a gente quer, qualquer coisa, né? Liberdade é muito mais do que isso, né? Ser livre é a gente fazer sempre o bem. Você fala, mas liberdade não é sempre escolher entre 2 coisas, uma coisa boa e uma coisa ruim? Não, porque se a gente livremente escolhe o mal, a gente já não é mais livre quando a gente escolhe o mal. Porque a gente tem uma tendência a repetir esse mal de novo. E muitas vezes
o mal escolhido não permite que a gente tenha todas as outras escolhas, né? Por exemplo, a gente pode dar um exemplo do vício, por exemplo. Uma pessoa que tem um vício, que é viciada, por exemplo, em alguma droga, ela já não é mais uma pessoa livre, porque na hora que ela está nesse mal, ela muitas vezes não consegue escolher o bem. Então, muitas vezes, sair desse vício é porque a pessoa não consegue mais ter a liberdade dela para ela agir querendo escolher o contrário, porque ela já está presa naquele mal, né? Então, todas as vezes que a gente escolhe o bem, a gente sempre é livre para escolher o bem e o mal. E se a gente escolhe o bem, a gente vai sempre poder escolher entre bem e mal. Quando a gente escolhe o mal, nem sempre a gente consegue facilmente voltar a escolher o bem, tá? É claro que eu não tô dizendo que uma vez que a gente escolhe o mal, a gente nunca mais pode voltar pro bem. Não é isso que eu tô falando. Agora, nós não somos tão livres quanto se a gente estivesse escolhido o bem, né? Então, quando a gente casa, a gente ganha uma nova liberdade, por assim dizer, né? Ou seja, a gente está escolhendo livremente aquele compromisso para que a gente seja feliz naquela circunstância, né? Mas falar, mas agora eu não posso mais estar com qualquer homem, eu não posso mais, sei lá, de repente chegar a hora que eu quiser, eu sempre tenho que estar, sei lá, dar uma satisfação para aquela pessoa que eu tô casada e tal. Sim, mas isso não é o mal, isso não é o mal em si, né? A gente pode livremente escolher o amor, é um novo horizonte de liberdade, né? Então a gente não tem que ficar pensando nas coisas que a gente deixou para trás, mas no novo panorama de liberdade que a gente tem agora para frente. Ou seja, um novo panorama de crescimento pessoal, né? Em que a gente agora vai amadurecer num ponto, na verdade, num ponto não, amadurecer em vários pontos em que a gente vai assumir responsabilidade, em que de fato a gente vai assumir a responsabilidade de amar outra pessoa e fazer essa outra pessoa feliz, né? Como diz o meu marido, quanto menos opções a gente tem, mais chance a gente tem de ser feliz, de fato. Não é o contrário. Às vezes as pessoas têm essa sensação de que é o contrário, né? Se eu tenho sempre muitas opções, se eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho mais opções de ser feliz. Mas isso não é verdade. Quando a gente, de fato, toma uma decisão e a gente vai e busca nessa decisão a felicidade, a gente tem grande chance de encontrá-la, né? Então, a gente tem que pensar, nossa, tudo bem, é verdade, eu escolhi o casamento, mas eu também, assim, tudo bem que às vezes, quando a gente casa, a maioria das vezes, graças a Deus, a gente não tem plena noção de todas as dificuldades que a gente vai encontrar pela frente. Não tem. E muitas vezes as dificuldades nos anos iniciais do matrimônio é justo essa. Porque a gente fala, caramba, que estranho, na casa da minha mãe, a louça aparecia limpa, as roupas apareciam na gaveta, a comida parecia feita. E agora, quando a gente tem a nossa casa, o nosso casamento, a gente vê que a gente tem que ser esse agente. Nós temos que ser o agente para fazer as coisas andarem. E muitas vezes isso é uma dificuldade, né? Muitas vezes porque a gente não sabe fazer, ou então porque a gente não sabe orientar, porque muitas vezes pode ser que a gente realmente não faça, mas a gente tem que saber orientar para que a casa consiga andar, né? Então, muitas vezes isso é uma dificuldade, que você fala, caraca, meu Deus, agora eu tenho muito mais trabalho do que eu tinha antes, né? E às vezes olhar o amor aí, sem ter a sensação do amor, tendo tantas coisas a fazer, contas a pagar, louças a lavar, uma casa a organizar, muitas vezes filho para cuidar, isso faz com que a gente fale, caraca, é melhor do jeito que tava, porque agora eu tenho muito mais trabalho. Mas o que eu tô tentando falar com vocês é que a gente tem que tomar a decisão de que agora eu tenho um novo panorama para crescer em aperfeiçoamento pessoal, para de fato ser feliz, né? Então, a vida, quando a gente casa, ela adquire um novo sentido.
E muitas vezes a dificuldade está justamente aí, que muitas vezes as pessoas casam despreparadas, não conseguem, não sabem ou nunca pararam para pensar em todas essas circunstâncias. Então meio que vai vivendo, vai empurrando com a barriga, vai achando que o negócio, ai, será que é mesmo assim que a gente é feliz? Tô achando isso meio esquisito, tá me dando muito trabalho isso, né? Então, a gente tem que, muitas vezes essas dificuldades fazem com que as pessoas evitem amar com profundidade, né? A pessoa fica um pouco pé atrás com tudo isso e acaba não se entregando de verdade, né? Então, isso faz... É interessante a gente pensar isso. O amor é um pouco paradoxal, de fato, né? Então, por um lado, quando a gente ama a pessoa, pelo menos a gente tem a intenção de enfrentar qualquer dificuldade por ela, né? E pela família que a gente está construindo. Por outro lado, o amor nos deixa frágeis, né? A gente se sente... Quando qualquer pessoa fala isso, olha, o amor, para você amar de verdade, você precisa se entregar ao outro, você precisa esquecer de você mesmo, você precisa se comprometer definitivamente. Isso dá um pouco de medo, né? Você fala assim, ai meu Deus, caramba, será que eu quero mesmo isso? Será que isso, de fato, esse é o caminho? Porque parece que eu tô me desfazendo, né? Parece que em vez de eu estar ficando... me protegendo, eu tô, pelo contrário, fazendo com que eu esteja mais frágil diante da outra pessoa, porque na verdade eu tô me entregando completamente para ela. Será que ela tá com essa mesma disposição em relação a mim? A Sammy aqui tá dizendo que, poxa, eu preciso me entregar completamente. E muitas vezes essa é uma dificuldade das pessoas. Caramba, será que eu quero me entregar completamente? Será que se eu me entregar completamente, o que vai acontecer comigo? Né? Será que eu vou ter essa correspondência? Né? Enfim, então essas são... o amor fica um pouco paradoxal, assim. É uma chamada que a gente é capaz de muitas vezes dar a vida pela outra pessoa, mas ao mesmo tempo a gente se sente frágil, né? Dá um pouco de medo, assim, sei lá, você fala, ai meu Deus, dá até um pouco de medo de amar demais a outra pessoa, porque se qualquer coisa que aconteça, eu vou me machucar muito, né? Mas eu tenho uma notícia, quem ama de fato se expõe à dor, né? Voltando à realidade das mães e dos pais, que talvez seja um pouco mais fácil da gente ver. Quando a gente tem um filho, ao mesmo tempo que a gente sente isso, que a gente sente que a gente é forte, que a gente é capaz de fazer qualquer coisa por aquela criança, ao mesmo tempo a gente se sente frágil, a gente se sente impotente, a gente fica chateado se essa criança não corresponde, né? A gente às vezes fica pensando, puxa vida, eu tô dando toda a minha vida por ela, parei de trabalhar, ou então tô trabalhando menos, tô cuidando menos da minha carreira por essa criança, e muitas vezes as crianças ou os filhos só vão identificar, se é que identificam isso, quando eles já estão casados e quando eles estão passando por essa dificuldade. Então, de fato, o amor é assim, é uma realidade paradoxal, em que ao mesmo tempo que a gente se sente forte, ao mesmo tempo a gente se sente fraco, né? E aí eu fiquei pensando isso, né? Mas o amor é um risco, né? O amor, de fato, é um risco. A gente conseguir ter sucesso na vida é realmente arriscado. É realmente muito arriscado, né? Então, assim, quando a gente vê um casal, poxa, que deu certo, uma família boa e tal, são pessoas que se arriscaram, de fato. Que se arriscaram e falaram, não, tá bom, eu vou dar um voto de confiança. Eu vou dar um voto de confiança e vou colocar todos os meus meios para que aquilo dê certo, né? Se a gente pensar na nossa profissão, também é assim, né? Sei lá, tudo bem, eu deixei a minha profissão para ficar em casa com os meninos, mas eu vivo isso em casa com meu marido. Eu vejo quantas vezes que eu parei e pensei, caraca, isso é loucura, isso vai dar errado. E ele foi corajoso e arriscou as coisas, né? E arriscou e parecia que ia dar tudo errado e parecia que ele estava mais perdendo do que ganhando e a maioria das vezes deu certo, né? Muitas vezes não deu certo, mas muitas vezes deu certo. E hoje eu vejo que ele tá onde tá porque ele arriscou, porque ele colocou a vida dele
e muitas vezes da nossa família em risco, mas ele acreditava que era o melhor, né? Então, o amor também é essa realidade, assim, que a gente tem que dar esse voto de confiança para as pessoas. A gente, assim, não tem que ter medo de estar mais frágil, né? Porque isso vai ter um retorno muito grande, né? Mesmo quando a gente parece que a gente está se desintegrando para outra pessoa, na verdade a gente está sendo mais a gente mesmo, né? É engraçado, no curso de psicólogo, voltando a falar do meu marido de novo, no curso de psicólogo, ele falava uma coisa interessante, assim, né? Que a construção da personalidade, ela é como se fosse uma linha que dentro passa uma agulha, né? Então, a linha seria o mundo e as suas circunstâncias. E a agulha seria a nossa psique, né? Ou seja, que ela vai transformando as coisas do mundo, as coisas que vão acontecendo e vai costurando. E o bordado que se forma é a nossa personalidade, né? Então, o que a gente não pode fazer é a gente negar a linha, né? Tipo, não, eu não quero essa linha. Ou então, eu não quero essas circunstâncias. Porque senão a gente não consegue, de fato, formar uma personalidade forte, né? Então, no casamento, a gente não tá... a gente não vai... quando a gente casa, a gente não perde a nossa personalidade, né? A gente pode pensar, puxa vida, eu vou estar fazendo tanto outras coisas para outras pessoas, será que eu não vou estar perdendo a minha personalidade? Deixando de ser de fato quem eu sou, né? Não, pelo contrário, justamente por causa dessa relação entre o que eu sou e entre as minhas circunstâncias. E isso é o que vai formar a minha personalidade. Pelo contrário, se eu nego a minha circunstância de vida, se eu fico como dizia São José Maria, na mística do Oxalá, né? Ai, quem dera se eu não fosse casada, quem dera se eu não tivesse filho, não, quem dera que se eu tivesse filho, quem dera se eu fosse jovem, quem dera se eu fosse rico. A gente foge da nossa circunstância o tempo todo e a gente acaba não conseguindo formar a nossa personalidade, porque a gente não tá deixando que a linha, que é o mundo, costure esse bordado, né? A nossa psique, ela não consegue costurar no nada. Ela precisa, de fato, desse substrato do mundo, né? Então, o amor é esse tesouro que a gente carrega em, de fato, vasos de barro. Nós somos seres humanos e a gente está lidando com outro ser humano. E esse outro ser humano, ele tem capacidade de errar, ele tem os defeitos dele, ele pode tomar decisões erradas, assim como nós também podemos, né? Então, por isso que a gente diz que o amor, uma vez eu coloquei isso no Stories, né? O amor é uma decisão, não é uma circunstância. Deixa eu ver se eu tenho sorte aqui e encontro o meu príncipe encantado, né? Tá baixo o áudio? Eita, nossa. Deixa eu ver se eu falo um pouco mais perto. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Não dá pra aumentar mais, não. Então, o amor, ele acaba sendo... Ele é, de fato, uma decisão, né? Então, a gente falava, né, que, poxa, o amor Quem ama, né, quem se expõe ao amor, se expõe à dor, né? E a ausência de dor não equivale à presença de felicidade, né? Voltando, a gente pode pensar isso com os nossos filhos, né? Às vezes, muita gente tem medo de ter filhos, com medo dessa retirada de liberdade, por exemplo, que a gente já falava sobre isso, com medo de se eu vou dar conta das coisas, né? Enfim, de uma série de circunstâncias, mas quando a gente tem os nossos filhos, a gente fala, caramba, que grande chance que eu tenho de ser feliz, né? Se eu, de fato, consigo aproveitar essas circunstâncias, essa circunstância da maternidade, de ser esposa, para conseguir formar a minha personalidade, né? Então, deixa eu ver aqui o que a gente já falou. Então, isso que eu falava, né? Amar é um risco, a vida é um risco, né? A gente só consegue muito sucesso no amor, no nosso casamento, na maternidade, na nossa profissão, se a gente se arrisca de fato. Se a gente
permite que as coisas aconteçam, né? Então, a gente não pode ficar cheio de medo das coisas, né? Então, um ponto importante é que quando a gente ama uma pessoa, quando a gente se relaciona com ela, a gente tá diante de alguém. A gente não tá diante de alguma coisa, né? O Ítalo também explica muito isso, né? Que quando a gente olha para uma cadeira, a gente sabe tudo que a gente pode esperar dela, a gente sabe tudo que vai acontecer com ela, tudo que ela tá pensando, entre aspas. Quando a gente está diante de uma pessoa, a gente não tem isso. A gente não sabe quais são as decisões que essa pessoa vai tomar, né? Essa pessoa tem uma história e muitas vezes a gente se enrola com isso. A gente fica com medo da história da pessoa, às vezes a gente fica com medo do que então ela vai fazer com a própria liberdade, né? Então, com esse conjunto de possibilidades que de fato é ser pessoa, né? Isso tudo é uma surpresa quando a gente olha para a pessoa, né? Então, eu achei interessante que eu li uma frase e eu falei, caramba, é verdade isso, né? Eu até fui olhar no dicionário para saber exatamente o que significava essa palavra. Falava assim, a tarefa de amar é uma liberalidade, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, uma liberalidade, o que significa isso, né? A liberalidade significa, de fato, a atitude de quem demonstra grandeza de espírito. Então, uma pessoa que sabe amar, que entra nessa aventura de amar, é uma pessoa que tem grandeza de espírito. É uma pessoa que ela é capaz de muitas coisas. É uma pessoa que tem um coração grande. Que é justamente o contrário, né? O antônimo disso, de liberalidade é mesquinhez e avareza, né? Então, uma pessoa que tem medo de amar, que tá com medo de se doar para outra pessoa, é uma pessoa que tem um coração pequeno, né? Uma pessoa que não se permite crescer o coração, né? Não se permite, de fato, se arriscar porque ela tá cheia de medo. E não é possível a gente construir um verdadeiro relacionamento dessa maneira, né? Então, continuando. Então, o casamento, pra gente conseguir, de fato, que o nosso casamento, a gente crescer no amor, né, no casamento, a gente precisa de um projeto comum, né? É interessante isso, quando às vezes a gente pensa, quando uma pessoa vai casar, né? A gente tem a nossa amiga Paula Serman que vai casar agora esse mês, e aí a gente tem que pensar, ela tem que casar com alguém, vocês provavelmente já ouviram isso, né? Tem que casar com alguém que some, né? Uma pessoa tem que casar que some ao meu projeto pessoal, que não vá contra o meu projeto pessoal, né? E esse é um pensamento, é claro que a gente não pode casar com uma pessoa que seja muito, como eu vou dizer, uma pessoa que não nos admire, que a gente não admire a ela, né? Mas o casamento é mais do que a gente encontrar alguém que some ao nosso projeto pessoal. O casamento é algo que a gente tem que construir, duas pessoas têm que construir um projeto em comum, certo? E não um projeto... O marido tem que se adequar ao meu projeto pessoal e a esposa se adequar ao projeto pessoal dela. Não, os dois estão ali para construir um projeto comum, né? Então, um outro ponto que eu fiquei pensando e que às vezes parece óbvio, mas às vezes a gente não age assim, né? Então, por exemplo, quando a gente casa, todo mundo sabe disso, quando a gente casa com uma pessoa que tem uma história completamente diferente da nossa. Tem uma família diferente da nossa, foi criada de uma forma diferente, né? Muitas vezes a gente vai descobrir mais profundamente como foi essa criação quando a gente casa e quando a gente tem os nossos filhos, essas coisas ficam mais patentes, né? E aí, essa pessoa, ela foi educada e ela foi formada, a biografia dela tá construída dentro de hábitos e rotinas específicos, né? Então, a pessoa, tanto a pessoa quanto nós, a gente se sente mais confortável nessa realidade em que a gente foi educada, né?
Ainda que a gente discorde dos nossos pais, né, em várias coisas, e muitas vezes, assim que a gente casa, a gente tá nessa fase de achar que tudo que os nossos pais fizeram foi tudo errado, né? E às vezes a gente só vai reconhecer que não quando o tempo vai passando, né? Então, quando a gente percebe que o outro tem tradições familiares diferentes das nossas, que ele vê o mundo de forma diferente, porque a mãe dele fez isso, né, assim, construiu esse ambiente familiar, porque o pai também tem uma outra visão de mundo que muitas vezes é diferente da nossa, a gente se confronta com isso e muitas vezes, qual é a nossa primeira reação? É rechaçar isso, né? A gente rechaça isso, a gente fala, caramba, eu não quero, né? Eu não quero conviver com meu sogro e com a minha sogra. Isso me incomoda demais, né? Tá travando um pouco? Ih, gente. Bem, tem o pessoal que tá dizendo que tá normal. Então, vou continuar. Qualquer coisa vai ficar gravada, tá? Então, a nossa tendência é primeiro rechaçar isso, né? Então, e aí eu fiquei pensando, olhando para o meu filho mais velho, eu fico pensando isso várias vezes, né? Tudo que eu falo para ele, a primeira reação dele é dizer que isso não é verdade. Ele fala, não, mas não foi assim, não, mas eu não fiz assim. E aí volta e meia eu falo para ele, meu filho, você já percebeu que você acha que tudo que você faz está certo? Você acha que isso é possível? Não, ele fala, não é possível. Claro que eu faço coisas erradas. Eu falo, você acha que não, mas na verdade você age como se você fizesse tudo certo. Então, isso é um sinal claro de imaturidade. Imaturidade é justamente um sinal de maturidade, é a gente conseguir, as pessoas falam alguma coisa com a gente e a gente logo rechaça. A gente já diz, não, isso não é verdade, eu não sou assim, eu não fiz isso. O que o outro faz é pior do que o que eu faço. Isso é um sinal de maturidade. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente não consegue ter calma e paciência de justamente perceber isso, que a família do outro, o ambiente em que o outro cresceu foi diferente do meu. E eu preciso ter calma, porque nós dois vamos construir um projeto em comum. Só que até que esse projeto esteja construído, até que a gente consiga amadurecer uma série de pontos que seja da nossa família, do nosso projeto, a gente precisa ter calma para a gente ver para onde as coisas vão, o que a gente vai aproveitar de cada uma das famílias, né? Como que eles fizeram e como nós pensamos a nossa família daqui para frente. Então, quando eu falei esses dias aí que era justamente a gente precisava construir um projeto sólido para que ele seja sólido também para os outros, para que os outros vejam que é sólido e, portanto, não metam o bedelho, é justamente isso. Só que isso não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite. É uma coisa que a gente constrói com o tempo e a gente precisa ter calma. Só que em vez de a gente brigar entre si, que é o que muitas vezes acontece, briga entre si por causa da mãe, do pai, da sogra, do sogro, da tia, a gente tem que se unir e a gente tem que conseguir conversar e a gente tem que conseguir os dois entenderem que eles têm uma realidade, que a gente teve uma realidade diferente e a gente ler, estudar, conversar, pra gente ver a partir daqui como que a gente vai seguir com a nossa família, né? Então, não adianta a gente briga entre si por causa de mãe, de pai, de não sei o que, porque isso não vai ajudar em nada. A gente só vai ficar se machucando em vez de a gente criar um projeto comum, tá? Então, eu só queria que ficasse na cabeça isso, essa questão da maturidade. Então, toda vez que a gente perceber que tá vindo uma coisa que é contra a gente e a gente rechaçar de primeira, a gente pensa, será que eu não tô tendo uma atitude imatura? Né? Porque é justamente isso que as pessoas imaturas fazem. Elas não têm paciência em calma. Tá bom, calma, eu vou pensar. Eu vou pensar se de fato eu ajo assim. Desculpa.
eu vou pensar de fato o que eu acho em relação a essa circunstância, né? Então, essa atitude de calma, de paciência, um pouco de stand-by em relação às coisas, a gente precisa conseguir ter. Isso é uma atitude madura, tá? E os dois precisam ter isso porque os dois estão construindo um projeto em comum, certo? Então, uma das coisas importantes para que isso aconteça, para que essa calma aconteça, é a gente de fato conseguir defender o nosso cônjuge sempre em relação às outras pessoas. Ainda que muitas vezes a gente nem concorde totalmente, né? Mas isso é importante a gente ter essa fortaleza dos dois em relação às grandes famílias, né? A família de um e a família de outro. Porque isso as pessoas vão mostrando, vão vendo que de fato nós somos um só, né? Que nós dois, ainda que a gente tenha desavenças dentro do casamento, a gente não vai permitir que um e outro fale mal um do outro ou que as pessoas falem mal do outro pra gente, né? Porque nós somos uma coisa só, né? Então, é isto. Então, isso aqui eu já falei com vocês. Então, uma boa coisa que pode nos ajudar, a gente vê porque como eu falava, né? Às vezes a gente sabe que a gente tem defeitos, que a gente tem erros, mas a gente sabe, mas a gente age como se não estivesse e que se a culpa fosse sempre do outro, né? Porque o outro, mas porque você faz isso, que você faz aquilo, e a gente não consegue fazer uma autoanálise. É de fato a gente conseguir identificar quais são os nossos defeitos, aonde estão as nossas dificuldades, né? Porque aí quando as pessoas vierem falar pra gente, bem, tudo bem, eu sei, eu tenho esse defeito, né? E aí eu já vou ficar um pouco assim, realmente eu preciso melhorar nesse ponto, né? Então, e sempre uma boa coisa a gente fazer, da gente identificar, na verdade são duas coisas. Sempre levar em consideração o que o nosso marido e os nossos filhos falam de nós, né? Mãe, você é sempre assim, você sempre faz assado. O marido, você sempre não lá. Tá bom, muitas vezes, de fato, eles exageram, mas muitas vezes tem um pouco de verdade, né? Então, isso é uma grande forma da gente saber quais são os nossos defeitos, né? Aonde, de fato, a gente atrapalha, sabe? Aonde a gente tá atrapalhando a harmonia familiar, né? Então, a gente conseguir fazer um pequeno exame de consciência, né? E pensar, poxa, realmente é verdade isso. Eu preciso tentar melhorar nesse ponto. E muitas vezes a gente melhora nesse ponto e a convivência familiar melhora bastante, né? Então, sei lá, muitas vezes o marido fala, porque você não é tão carinhosa, eu preciso que você seja mais carinhoso, eu sinto falta disso. Então, o que a gente imaturamente faz? A gente vai lá e fala, não, eu não sou nada, poxa vida, eu sempre faço isso, eu sempre faço aquilo, eu sempre cuido de você, para dar lá, né? Gente, olha só, vai terminar, porque eu acho que eu falo muito, e aí eu ligo de novo, tá? Então, a gente faz em 2 momentos. Então, primeiro isso, né? A gente prestar atenção no que as pessoas falam de nós, né? E depois, a gente conseguir, de fato, todos os dias pensar isso, né? Antes da gente dormir, né? Poxa, o que eu de fato fiz bem hoje, né? O que eu fiz mal? Vai ficar salva, gente. Eu vou deixar ela salva. E depois a gente vai tentar colocar no IGTV, tá? Então, o que eu fiz mal? E o que eu preciso melhorar? Porque se a gente se pergunta isso todos os dias, a gente fica com isso na cabeça, né? A gente fala, caramba, eu de fato muitas vezes não sou carinhosa, muitas vezes eu falo de forma ríspida, muitas vezes eu grito, muitas vezes eu faço isso. Então, quando a pessoa fala, caramba, mas por que você só grita? Aí você fala,
verdade, eu preciso melhorar, isso é um ponto mesmo, né? Então, ao invés da gente rechaçar, porque assim o relacionamento e a conversa vai ficar melhor, porque se a pessoa fala e a gente só rechaça o tempo inteiro e o contrário também, né? A gente acaba não evoluindo o negócio, né? Porque a gente tá sempre falando mal um e de outro. Olha, então, tô avisando, vai acabar e eu vou ligar novamente, tá? Então, isso é um ponto importante, né? Então, eu queria falar